Olá, bem-vindos a mais esse episódio da Lumos Language School. Eu sou Gilbert Gertner, presidente da Lumos, diretamente do estúdio da Lumos em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Essa semana a gente traz para vocês a resposta de algumas das perguntas que foram mandadas para nós, que a curiosidade de muita gente que está planejando, e tem fundamento isso. Qual é o custo de vida para se viver nos Estados Unidos? Então, deixa eu explicar um pouquinho antes. Quando você faz a tua aplicação, você precisa demonstrar na imigração que você tem um montante no banco. Então, deixa a gente chegar nesse... Como é que a gente chegou nesse montante? Então, o montante é $6.760. Então, um aluno solteiro que venha para os Estados Unidos, ele pode estudar 2 semestres consecutivos e tirar o terceiro. Então, em um ano, você tem 3 semestres. Então, a gente fez a conta que você vai estudar 2, vai pagar a escola de 2. Então, seria $1.800 mais $1.600, daria $3.400, que seria para a escola. Os outros 4.000, a gente fez um cálculo que custaria para um jovem pagar por um quarto numa casa de família. Então, $6.760, ele daria mais ou menos para um jovem sozinho passar aqui nos Estados Unidos pagando a escola e pagando a casa. Agora, existem alguns outros gastos que a gente vai falar um pouquinho aqui. Agora, quando você vem com a família, e você vem com a esposa, vem com os filhos, a coisa não complica, muda um pouco, porque você não vai poder ficar numa casa de família, você vai ter que mudar. Então, eu vou entrar em detalhes com vocês sobre alguns desses pontos. Só queria lembrar o seguinte para vocês. Na semana que vem, a gente vai dar continuidade nesse tópico. Então, o que a gente fez é o seguinte, a gente convidou um grupo de alunos, solteiros, com família, que está aqui há algum tempo, que chegou agora, para que eles façam uma mesa redonda comigo e a gente possa ver a experiência deles. Que não é o Gilbert falando para vocês, mas que vocês tenham uma ideia dos alunos, o que está sendo gasto. Então, a gente vai preparar, se você que está assistindo esse episódio de hoje, quiser mandar algumas perguntas para a gente já, manda, para que a gente possa utilizar, então, no nosso vídeo da semana que vem. Mas eu fiz uma pesquisa essa semana e fiz o seguinte, eu pedi que me dessem as 100 melhores cidades, ou seja, as top 100 cidades dos Estados Unidos. E eles me deram essa lista e ela está em ordem pelo custo de vida. Então, o índice de preço de custo de vida das cidades. Então, só para vocês terem uma ideia, quem é a cidade mais cara dos Estados Unidos? A cidade número 1 é São Francisco. São Francisco, na Califórnia, hoje, o índice de preço dela, só para vocês terem uma ideia, vamos ver se eu consigo pedir para o pessoal mudar aqui, São Francisco, 232. Eu já te dou uma referência sobre esse número, tá? Então, 232 foi o índice de referência dado a São Francisco. Cidade número 2 nos Estados Unidos, exatamente, Nova York. Nova York é a segunda cidade mais cara. E a gente vai ver o porquê que encarece tanto. Agora, deixa eu dar só para curiosidade, algumas das cidades que vocês conhecem. Boston, número 9. Seattle, número 11. Miami, número 19. Então, lembre, é da mais cara para a mais barata, de uma lista de 100, tá? Salt Lake City, ela está no número 54. Então, ela está mais para baixo do que para cima. Claro, tem cidades mais baratas que Salt Lake, mas são cidades pequenininhas, que nem, vamos colocar aqui, Fort Collins, do Colorado. É uma cidade bem pequenininha, é uma cidade militar, então não tem muita opção lá. Outras cidades aqui, São Luís, no Missouri, ela é uma cidade um pouco mais barata. Mas é tudo uma questão de qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, quando a gente faz uma comparação, Salt Lake, no índice de preço, de custo de vida e qualidade, ela muda para número 2. Tá? Eu não vou falar que é número 1, porque ela nem é nos Estados Unidos. Mas ela fica número 2 nos Estados Unidos em qualidade de vida, segurança e tudo mais. Agora, só para a gente ter uma referência a isso, antes de começar a falar com preço, eu perguntei para a mesma empresa se ela tinha esses números para algumas cidades internacionais. E eles me deram aqui uma lista de algumas cidades no Brasil. Então, lembrem,
Isso é custo de vida em dólar. Com o preço que o dólar está, claro que no Brasil fica mais barato. Então, se uma cidade nos Estados Unidos seria como Salt Lake, o índice 138, é um índice baixo, comparado com São Francisco, que é 232, se eu comparar com Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 116. Então, a vida no Rio de Janeiro é um pouco mais barata do que a vida em Salt Lake, porque é com o dólar. Agora, se você colocar o valor do dólar, a cidade do Rio de Janeiro ela é mais cara do que se viver em Salt Lake. Sem contar a qualidade de vida, nada contra o Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro por 2 anos, mas na época que o Rio de Janeiro não tinha... Que tiro foi esse que aconteceu, né? Toda hora. Outras cidades, São Paulo, 114 é o índice deles, que é o mesmo índice de Santiago, no Chile. São Paulo, viver em São Paulo, viver no Chile é a mesma coisa. Em custo, Brasília, 106, e a minha cidade natal, Curitiba, 97. Os índices que realmente pesam nesse custo são aluguel, comida e transporte. Então vamos dar uma olhada, lembrando que na semana que vem o pessoal vai estar aqui para dar o parecer deles, o que acontece no dia a dia. Quando você vem para os Estados Unidos, uma das coisas que enche os olhos é a facilidade de você adquirir bens que no Brasil você só via em revista. Então tem que se tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, carro. O transporte público nos Estados Unidos, a qualidade do transporte público é bem maior do que a qualidade de transporte público que você tem no Brasil. Porém, o transporte público no Brasil, ele tem uma certa vantagem acima do nosso aqui. Nos Estados Unidos, o transporte público, ele transfere o pessoal em um eixo principal, né? Ele não é como no transporte público do Brasil, que o ônibus leva você até uma quadra da tua casa. Aqui não é bem assim. Então, nós temos aqui o transporte público, que seria, vamos pegar, por exemplo, o trem, ou tracks. Quando você ouvir, a gente fala tracks, é um trem mais leve. Um tracks pequeno, ele faz de norte a sul a cidade. E daí, de leste a oeste, os ônibus levam. Ainda assim, muita gente que utiliza o transporte público acaba caminhando 3, 4 quarteirões até chegar em casa. Mas o custo é muito barato. Se você comprar um carro, o que você vai ver que é muito comum aqui, o preço do carro é bem mais barato aqui nos Estados Unidos. Você consegue comprar um carro bom por $2.000. Um carro que anda por 1.500. Não sei por quanto tempo vai andar, mas você consegue comprar. Agora, com $5.000, $4.000, você compra um carro muito bom. Agora, diferencialmente do que tem no Brasil, nos Estados Unidos, você precisa, para você andar com o carro, você precisa de 3 coisas. Primeiro, uma habilitação sua. E a gente já falou em alguns vídeos como é que funciona isso. Só lembrando que se você tem uma habilitação no Brasil, quando você vem para cá, você pode fazer uma equivalência e conseguir uma permissão de dirigir nos Estados Unidos. Número 2, você precisa ter o registro do carro. O carro tem que estar registrado. Então, com isso, se paga o licenciamento da placa e tudo mais, que gera em torno, mais ou menos, de uns $200 por ano. Eu tenho um carro relativamente novo, eu tive que emplacar esse ano, ele me custou $220. Um carro mais velho, com um pouco mais de uso, você vai gastar em torno de $100 a $150, uma vez por ano. Mas o carro tem que ter a terceira coisa no carro, que seria o seguro. E o seguro ele pode ser de $40 a $80 ou a $100 por mês. Se o carro está pago, você só precisa ter seguro contra terceiro. Se o carro está financiado, você tem que ter seguro total. Não há muita diferença entre um seguro total e um seguro contra terceiro somente. O preço é pouco. Mas a escola, no começo do semestre, porque isso aí é um mercado meio complicado, até mesmo para mim, para achar como é que funciona, no comecinho do semestre, a gente traz uma companhia aqui, vocês podem conversar com eles e ver. Então, veja, para calcular quanto você vai gastar, nós vamos ter que levar em consideração o tamanho da tua família, quanto você come. Nós estávamos falando um pouco antes de gravar esse vídeo
que uma família com 4 pessoas, mãe, pai e as 2 crianças, eles vão gastar se comerem em casa. Se comer no McDonald's todo dia é caro, mas se comer em casa, eles podem gastar de 400 a 600 dólares por mês. Então a gente vai verificar melhor isso na semana que vem, mas essa seria a média. Aluguel. O aluguel ele pode variar aqui de em torno de 800 até 1.100 dólares por mês, depende do que você está buscando, né? Transporte. A gasolina é mais barata aqui, mas você tem que ter o seguro do carro, você tem que ter emplacamento, o carro tem que estar em bom estado. Então, esse seria um gasto mais adicional que você teria. Caso você faça a opção para utilizar o transporte público, o passe por mês te custaria em torno mais ou menos de 65 dólares. E esse daria acesso ilimitado a ônibus, trem e tudo mais, dentro da cidade, da área metropolitana de Salt Lake. O que gasta realmente, o que pode pegar o pessoal é comer fora. Quando você aluga um apartamento aqui, muitas vezes já está incluído o gás ou a água, ou nada. Mas geralmente a água você não paga, já está incluído no aluguel. E você tem que pagar a eletricidade e algumas vezes o gás, ou tudo já está incluído no apartamento. Então às vezes se fala, poxa, o apartamento lá custa 870 dólares, e esse aqui 800. Mas às vezes já tem internet, já tem eletricidade, já tem gás. É uma composição disso tudo. A gente chama de utilities, que seria o gás, a eletricidade e a internet. E muitas vezes eles têm até o cabo já incluído nessa parte. Roupas. Eu queria dar um conselho para vocês. Não adianta trazer muita coisa aí do Brasil. A roupa do Brasil chega aqui, põe na máquina de lavar roupa, ela acaba encolhendo. Então a roupa é relativamente, não vou dizer barata, mas ela não é cara pela qualidade e tudo mais, mas se consegue comprar uma roupa barata. Falei, mas não disse para você quanto que custa, né? Porque depende muito da tua situação. Então, o que a gente queria falar para vocês é o seguinte: Salt Lake é uma oportunidade, é uma opção em qualidade de vida e custo comparado com as outras cidades dos Estados Unidos que não tem comparação. É uma vantagem muito grande para vocês virem, para os seus filhos que vão vir para a escola e tudo mais. Vocês vão ver na semana que vem. A gente vai ter algum pessoal aqui que tem filhos. Eles vão contar como é que os filhos estão na escola e tudo mais. Qual é o custo? Quanto custa para botar a criança na escola aqui nos Estados Unidos? E você colocar na ponta do lápis. Bem, pessoal, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, que Salt Lake é uma oportunidade boa. Você pode multiplicar os números que eu estou te dando por 3. Se você vai para Boston, Nova York, São Francisco, até mesmo Miami, seria quase 3 vezes mais. Mas, bem planejado, existe muita coisa que pode ser feita com um custo bem pequenininho. Então, não esqueça de subscrever nosso canal. Semana que vem o vídeo onde eu vou fazer a entrevista com todo mundo. Divulgue isso para os amigos de vocês. Espero ver vocês na semana que vem e que tudo de bom para vocês. Um abraço para vocês então. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueçam que tem mais vídeo aqui do lado. Então, toda essa coletânea aqui de vídeos vai te ajudar a preparar para a entrevista. E tem mais alguma coisa muito interessante. Então não esqueça de dar uma olhada na nossa biblioteca aqui, tá bom? Até mais.